Boa noite, irmãos, graça e paz, estamos aqui mais uma vez, hoje, 17 de maio de 2020, terça-feira, estamos aqui para mais uma palavra, para nos animar. Quero agradecer vocês que têm aí estado conosco, aí, curtido o nosso canal, curtido as nossas mensagens. Quero pedir que você dê o seu joinha, se você compartilhe a nossa mensagem e compartilhe também para que outras pessoas possam se inscrever no nosso canal. Estamos crescendo e agradecemos ao carinho e ao apoio de cada um de vocês. Queremos também dizer que se você tem alegria e liberdade no seu coração e você deseja contribuir para a propagação da Palavra de Deus, para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para a conta Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1, Vida Plena, Ministério Internacional. Hoje, queridos, eu vou falar sobre oração. Eu acho que é um assunto muito importante, principalmente nesse tempo que estamos vivendo, né, com muitas pessoas confinadas, né, isoladas dentro de casa. Eu acho que a gente tem mais tempo, mais oportunidade, onde nós podemos descobrir, né, e usufruir dessa bênção que é oração, né? A oração é falar com Deus, e a gente pode, a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, orai sem cessar. Nós podemos orar o tempo todo, orações curtas, orações objetivas, mas o tempo todo estar falando com Deus, colocando diante de Deus nossas petições, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele é para nós, né? Então o tempo todo nós podemos estar orando, e esse assunto é muito importante. Eu quero compartilhar com você nessa noite sobre oração. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14 e 15, que eu vou ler com vocês. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 14 e 15, diz assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Vou repetir porque este texto ele não precisa nem de explicação, ele já é autoexplicável. E esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Veja bem, se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Amém, queridos? Importante a gente entender isso, conhecer a vontade de Deus. Como que nós conhecemos a vontade de Deus? A vontade de Deus está manifesta na sua palavra, querido. Quando conhecendo a vontade de Deus, orando a vontade de Deus, orando a palavra de Deus, nós temos a certeza que Deus nos ouve e nos atende. Amém, queridos? Isso é bom demais. A oração, queridos, é algo tremendo. É uma experiência que nenhum cristão pode ficar de fora. E isso é uma experiência individual. Desculpe, isso é uma experiência individual. E orar, queridos, é unir forças com Deus, é unir forças com o Pai, é ter comunhão com o Pai, efetuando a sua vontade aqui na terra. Tudo que Deus faz na terra, Ele faz por intermédio da oração, da intercessão, daqueles que creem na sua palavra, daqueles que creem no Senhor. Amém, queridos? E hoje em dia parece que Deus ele está limitado por nossa vida de oração. Nós oramos pouco, nós oramos menos ainda segundo a vontade dEle, e nós limitamos Deus naquilo que nós desejamos, naquilo que nós queremos, naquilo que Deus deseja realizar na terra, né? Então, de forma que Deus não pode fazer nada pela humanidade, a não ser que alguém lhe peça que faça algo. Deus não invade a vida de ninguém. Mas nós podemos orar, e quando nós oramos segundo a vontade dEle, segundo a sua palavra, Deus intervém e o milagre acontece. Gênesis capítulo 18 nos mostra isso. Quando Deus se recusou a destruir Sodoma e Gomorra, após conversar com seu amigo de aliança de sangue, Abraão. Abraão foi até Deus e conversou com Deus, né? E aí Deus desistiu. Lá em
em Gênesis 18, do versículo 22 e 23, mostra Abraão no papel de intercessor pelo povo por causa da aliança de sangue que ele havia cortado com Deus. Ele tinha consciência da aliança que ele tinha com Deus e por causa dessa aliança que ele tinha com Deus, ele se colocou como intercessor diante de Deus pelo seu povo. E Deus ouviu a oração de Abraão, ouviu a intercessão de Abraão. Deus, querido, está com os ouvidos abertos para ouvir a sua intercessão, para ouvir a sua petição, para ouvir a sua colocação diante dele. Agora, nós precisamos mover a nossa boca. Amém? Abraão, ele tinha conhecimento e ele tinha conhecimento dos seus direitos e privilégios decorrentes da aliança de sangue que ele havia feito com Jeová. Por isso, ele pôde dialogar e advogar essa causa. Ao longo da antiga aliança, a gente vê vários homens de Deus realizando proezas por causa da consciência que eles tinham dos seus direitos e privilégios decorrentes da aliança de sangue firmada com Deus. Elias, ele fez descer fogo dos céus para consumir a oferta, bem como o altar. Os homens poderosos de Davi, eles ficaram completamente protegidos nas suas guerras. Praticamente, querido, todas as orações do Antigo Testamento, elas eram feitas por homens de aliança com Deus. Eles tinham de ser atendidos. Deus tinha de dar atenção às suas petições. Nós hoje temos uma aliança com Deus através do sangue de Jesus Cristo, querido. Nós temos o direito de ter as nossas orações ouvidas. Agora, nós precisamos orar. Precisamos conhecer a vontade de Deus e precisamos orar. Agora, vamos ver como que é a oração na nova aliança. No Novo Testamento, que é a nova aliança firmada pelo sangue de Jesus, o crente, eu, você, a igreja, né, nós somos um ser da nova aliança. E o crente, ele tem direitos e privilégios da nova aliança, inclusive de ter as suas orações ouvidas pelo Pai. Em Isaías capítulo 43, no versículo 25 e 26, Deus fala algo interessante que eu quero trazer para você. Isaías capítulo 43, versículo 25 e 26, ele diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Versículo 26, Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Então, Deus está nos chamando para conversar com Ele, para apresentar as nossas razões, para entrarmos em juízo com Ele, para julgarmos as nossas causas. Aqui, querido, nós temos um desafio de Deus que guardava e guarda a sua aliança com Israel. Esse mesmo Deus, querido, ele está fazendo esse desafio para a igreja. Entremos em juízo, igreja. Vamos aqui, venha conversar comigo. Vamos ver o que está acontecendo. Coloque diante de mim as suas petições. Deus está nos chamando. Desperta a minha memória. Em outras palavras, Deus está dizendo assim para a igreja: me lembra das promessas com relação à oração. Desperta a minha memória, igreja. Queridos, homens que foram poderosos em oração sempre lembraram Deus de suas promessas e apresentaram os seus casos diante dele. Nós, quando vamos orar, nós devemos ter em mente, querido, aquilo que nós vamos falar com Deus e aquilo que a palavra de Deus diz a respeito da nossa causa. Não é falar com qualquer pessoa, querido, o tempo todo. Isso não é oração. Não é falar com qualquer pessoa o tempo todo sobre o seu problema. Isso não é oração. É olhar para o problema à luz da palavra de Deus, extrair da palavra de Deus a promessa de Deus que confronta esse problema, e aí você apresenta juntos o problema e a promessa para Deus. Isso é entrar em juízo com Deus. Você pega o seu problema e você medita na palavra, lê a palavra, e à luz da palavra você extrai a promessa de Deus que Deus tem com relação àquelas que estão passando por aquele problema. E você apresenta os dois juntos, o problema e a promessa para Deus. Você está colocando Deus, querido, no centro do cenário do que você está vivendo. E quando Deus está conosco, querido, na cena do que nós estamos vivendo, você pode ter certeza, a vitória é certa. Quando você estiver orando, fique diante do trono, querido, e pleiteie sua causa como um advogado. O advogado, o tempo todo, ele apresenta leis e precedentes legais que amparam a sua petição diante do juiz. Nós devemos fazer o mesmo. Trazer para Deus a sua palavra, as suas promessas de aliança, pleitear os nossos direitos,
segundo a aliança que nós temos, baseada no sangue de Jesus e com base no problema que nós estamos passando. É isso que Deus disse em Isaías 43, que nós lemos. Desperta-me a memória, apresenta as tuas razões para que possa justificar-te. Deus, querido, está nos desafiando a apresentar as nossas causas diante dele. Quero incentivar você, sabe? Talvez você esteja passando por uma situação difícil e Deus está te desafiando hoje, querido. Apresenta a tua causa diante dele, desperta a memória dele, apresenta as tuas razões para que Deus possa justificar-te. Amém, queridos? Não importa qual seja a causa que você está passando. Deus pode, querido. Deus pode. Nada é impossível para Deus. Amém, queridos? João capítulo 15, no versículo 7, diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Eu não sei, querido, qual é a situação que você está passando. Eu estou falando aqui num vídeo e várias pessoas em vários lugares estão ouvindo. Mas você sabe qual é a situação que você está passando. Você sabe qual é a causa que você precisa colocar diante de Deus. Então coloque, querido, diante de Deus. Creia que Deus é poderoso. Converse com Ele. Coloque a sua causa. Coloque a palavra de Deus diante dele junto com a sua causa. Você vai ver o milagre que Deus vai realizar na sua vida. A palavra de Deus diz, essa palavra pedir que eu li aqui em João capítulo 15, no original, no grego, é a palavra aiteo. É a palavra aiteo no grego, que significa demandar, requerer. Você, querido, não apresenta a sua causa diante de Deus com arrogância. Não é isso que eu estou falando. Como quem está dando uma ordem para Deus. Não. Você apresenta a sua causa como um parceiro de Deus no cumprimento da vontade dele aqui na terra. E Deus se agrada disso. Deus quer que nós conversemos com Ele. Deus quer que nós arrazoemos com Ele a respeito das situações que estamos passando. Deus deseja, querido, participar. Ele quer participar da nossa vida, quer participar das nossas decisões. Tanto é que Ele veio habitar em nós, querido. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Trindade. É a pessoa de Deus veio habitar porque Ele quer nos ajudar. Agora, nós precisamos considerar a sua presença em nós e conversar com Ele. Amém? Isaías, capítulo 55, eu deixei separado aqui, eu vou ler para você, a partir do versículo 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Amém, querido? Essa é a coluna vertebral da aliança, é o esteio da oração. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, querido, eu quero deixar um aviso para você. Eu quero deixar uma advertência para você. Preste atenção. A palavra de Deus não volta vazia. Então, ore a palavra. Amém? Ore a palavra. Porque Deus disse em Jeremias 1,12 que Ele vela pela sua palavra para cumprir. Deus cuida, querido, para que a sua palavra se cumpra. Quando eu declaro a palavra de Deus, quando eu confesso a palavra de Deus, eu não sou responsável pelo cumprimento da palavra. A minha responsabilidade é crer e confessar a palavra e praticar a palavra, viver a palavra. Quem cumpre a palavra é Deus. Ele é que deu a palavra. Amém, queridos? E quando nós cremos em Deus
E quando nós oramos a palavra, quando nós cremos na palavra, quando nós confessamos a palavra, quando nós vivemos a palavra, Deus confirma a sua palavra na nossa vida, querido. Amém? Deus confirma a sua palavra na nossa vida quando nós decidimos ficarmos do lado da palavra de Deus. Não importa, querido, a circunstância que estejamos passando, fique do lado da palavra, fique com a palavra. Isaías 62, no versículo 6, na parte B do versículo e no versículo 7 diz assim: vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Deus está falando aqui, querido, Isaías, né, que de homens e mulheres que são chamados para ser seus lembradores aqui na terra. Você foi chamado, querido, para ser um lembrador de Deus, lembrador da palavra de Deus diante dele. Amém, querido? E ele vai cumprir a sua palavra. Daniel, ele entendeu esse chamado. E ele se pôs a orar por Israel e se colocou diante de Deus como lembrador das promessas de Deus, das promessas que Deus havia feito pela boca do profeta Jeremias. E Deus cumpriu a sua promessa e restaurou a sorte de Sião. Está lá em Daniel capítulo 9. Depois você lê em casa, você lê mais tarde. Satanás tentou se opor à oração de Daniel e ficar no caminho dela. Tentou atrapalhar. E houve um combate na dimensão do Espírito. E Miguel foi chamado para afastar Satanás do caminho. E em Daniel capítulo 10, do versículo 12 ao 21, Miguel diz o arcanjo Miguel diz para Daniel que desde o primeiro momento que Daniel se pôs a orar, Deus ouviu e já mandou o anjo para resolver. Deus não demorou não, querido. Foi desde o primeiro momento. Mas ele disse que Satanás se colocou no caminho e aí eles chamaram Miguel, o arcanjo Miguel, e Miguel entrou no combate para poder, nas regiões celestiais, para poder atender aquele lembrador de Deus, Daniel, que estava pedindo a Deus. Então, querido, tenha isso na sua mente. Quando você ora, a vontade de Deus, a palavra de Deus, desde o momento que você ora, querido, Deus já ouve e Deus já toma providência. Amém? Creia. Creia, receba, querido, e fique firme na palavra de Deus, porque Deus vai cumprir a palavra dele. Amém? Satanás tentou se opor ali contra Daniel. E como Satanás tenta se opor hoje? Como que ele faz hoje com a igreja? Ele sugere palavras, ele sugere atitudes na mente da igreja, na minha mente, na sua mente. Ele sugere palavras e atitudes contrárias à palavra de Deus. E quando nós executamos essas sugestões de Satanás, nós nos colocamos fora da posição da aliança, fora da conexão com a luz. E nós nos impedimos de receber as bênçãos. Você está entendendo, querido? Ele fica sugerindo. Então nós precisamos ter cuidado. E depois que a gente erra, depois que a gente atende aquela sugestão e erra, o que é que Satanás faz? Ele começa a nos condenar. Ele começa a nos condenar e a nos pressionar. Para quê? Para nos trazer um senso de indignidade que, se nós absorvermos essa acusação, isso enfraquece a nossa fé e tira o nosso ânimo de orar. Mas a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Todos nós estamos sujeitos que dá errar. Todos nós. Mas quando erramos, nós devemos reconhecer rápido o nosso erro e confessar a Deus o nosso erro, pedir perdão, receber o perdão de Deus, porque Deus perdoa no momento em que você se arrependeu e pediu perdão e seguir em frente. Amém? Como que Satanás tenta enganar a igreja hoje? Sugerindo palavras e atitudes contrárias à palavra. Ele sugere contendas com irmãos na igreja, ele sugere contendas com a liderança, ele sugere para você se envolver em assuntos que não diz respeito, e você vai e entra, aí que você começa a julgar as atitudes das pessoas, principalmente da liderança, julgando a liderança sem conhecer aquilo que a liderança conhece para decidir. Você ouve, às vezes, apenas um lado e já sai falando e agindo e dando lugar ao diabo. Aí você está dando lugar ao diabo. E aí o que acontece? Você se afasta, você se desconecta de Deus. E você começa a ter problemas. Então, nós, quando identificamos isso, está acontecendo na minha vida, eu estou identificando isso, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, parar. Opa, peraí, eu estou errando. Eu estou errando. Deus, eu estou errando nisso. Confessa para Deus.
recebe o perdão de Deus e muda a sua atitude, muda as suas palavras. Queridos, a mão de Deus não está encolhida, Deus já liberou todas as bênçãos. Somos nós que impedimos as bênçãos de chegar até nós quando nós andamos em desobediência à palavra. Amém, queridos? Em Jeremias 33, no versículo 3, Deus fala assim, pela boca do profeta Jeremias: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus, querido, está nos desafiando nesta palavra a cooperarmos com Ele na oração. Invoca-me e te responderei. Deus só pode nos responder, querido, se nós buscarmos, se nós invocarmos. Ele diz em Jeremias 29, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele não diz que você vai buscar e não vai achar, não. Ele fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Nós estamos, querido, limitando Deus em nossa vida de oração. Não limite mais Deus na sua vida, querido. Deus quer operar maravilhas na sua vida. Deus quer realizar milagres na sua vida. Se dedique mais à oração. Separe um tempo para você estar conversando com Deus, meditando na palavra, orando, falando com Deus. Nós, às vezes, deixamos grandes promessas de comunhão e cooperação passarem despercebidas e sem cumprimento por causa da nossa negligência na oração. Olha o exemplo do nosso Senhor Jesus. Jesus, ele não era apenas um mestre na oração. A própria vida de Jesus era uma oração, querido. O tempo todo a gente vê Jesus orando. Quando você lê os evangelhos, a gente vê Jesus orando de manhã, Jesus orando de tarde, Jesus orando de noite, Jesus orando de madrugada. Em todas e quaisquer circunstâncias, querido, Jesus orava. O tempo todo a gente vê, e Jesus saiu para orar, e Jesus foi orar, e Jesus estava orando. O tempo todo que Jesus orava. Esse era o estilo de vida do nosso Senhor Jesus. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. Em Mateus capítulo 18, Jesus dá uma declaração tremenda. Mateus capítulo 18, do versículo 18 ao 20, ele diz assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, quando nós estamos reunidos em nome de Jesus, orando a vontade de Deus, com 2 ou mais, amém? Está ligado. Está ligado. Amém? Lembra do texto que eu li para vocês, de João 15, versículo 7 e 8? Se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Agora, como nós devemos orar? Nós precisamos entender como orar, porque muitas vezes a gente está orando, mas não está orando da maneira incorreta. Então nós precisamos entender. João capítulo 15, no versículo 16, Jesus diz uma coisa interessante. Ele diz: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Foi Deus que me escolheu, foi Deus que escolheu você, querido, Jesus que nos escolheu, para que nós possamos ir, e Ele nos designou que a gente vá e dê fruto, e o nosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto nós pedimos, a tudo que nós reivindicarmos, ao Pai, em nome de Jesus, Ele conceda. Aqui está a chave da oração: orar ao Pai em nome de Jesus, e Jesus concede. O Pai concede, amém? Ore ao Pai em nome de Jesus. Essa é a instrução de Jesus para nós, que está aqui em João capítulo 15, versículo 16. Jesus disse: demande com o Pai em meu nome, fale com o Pai em meu nome, traga para o Pai a sua realidade, aquilo que você está vivendo, em meu nome, use o meu nome. Se apresente diante de Deus, apresente a sua causa em meu nome, use meu nome diante do Pai. E aí Deus vai conseguir. Amém, querido? Isso é uma procuração tremenda que Jesus nos deu. Jesus está por trás da nossa oração quando nós oramos em nome de Jesus. Ele a confirma: Pai, esse é meu discípulo, esse é meu irmão, esse é teu filho. Jesus é o nosso advogado junto ao Pai, que está lá em 1 João, capítulo 2, no versículo 1.
Então, nós temos um advogado junto ao Pai. Quando nós oramos em nome de Jesus, Ele que está do lado do Pai, lá da majestade do universo, diz: Pai, esse aí é dos meus. Esse está ligado na videira. E aí o Pai responde: anjo, vai lá. Atende. Amém, queridos? Em João capítulo 16, versículo 23 e 24, Jesus diz assim: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Que dia é esse que Jesus está falando? Naquele dia. O dia é esse que nós estamos vivendo. É o tempo da nova aliança. É o tempo em que a igreja está aqui na terra, que o Espírito Santo está aqui conosco. É o tempo que nós podemos pedir para Deus em nome de Jesus. Porque quando estivermos lá no céu, querido, não vamos ter mais petições para fazer. Mas é agora, esse tempo que nós estamos vendo, o tempo da igreja. Amém? E a oração legal, o modelo certo de oração na nova aliança é orar ao Pai em nome de Jesus. Quando nós fazemos assim, quando nós estamos posicionados dessa forma, querido, nada nos será impossível. Não existe impossível na nossa vida de oração. Um dia, querido, nós tivemos fé para vir para a família de Deus, crendo no Senhor Jesus e o confessando como Senhor e Salvador da nossa vida. Essa mesma fé deve nos mover para alcançar o que já nos pertence como filhos e filhas de Deus. O crente que conhece e anda na palavra, querido, nunca pedirá algo fora da palavra. Suas orações são respondidas, sua fé cresce, sua ousadia cresce, milagres cada vez maiores se manifestam. Essa é a vontade do Pai, muitos frutos. Vou repetir um versículo que eu comecei essa mensagem. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quero desafiar você hoje a despertar para este relacionamento com Deus, para viver, querido, uma vida de oração, o tempo todo orando. Você pode orar, querido, no carro, em casa, na cozinha, cozinhando, na rua, trabalhando. O tempo todo você pode estar consciente da presença de Deus e orando ao Senhor. Talvez você possa pensar: mas aquelas pessoas da Bíblia eram pessoas especiais. Não eram, querido. Eram pessoas comuns como nós. Em Tiago 5, no versículo 16 ao 18, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a vós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Eu gosto de ver esse texto quando diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas ele orou para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e meio não choveu. Depois ele orou de novo e choveu. Amém, queridos? O que fez a oração de Elias ser tão eficaz? A consciência que Elias tinha da sua aliança com Deus e a sua vida com Deus. A sua oração também pode ser tão eficaz quanto a de Elias. Elias não era um ser especial. Como? Quando você tiver consciência da sua aliança com Deus e estiver orando segundo a vontade de Deus. Ele ouve e responde. Amém? E parafraseando aquela música, e dá tudo certo. Amém? Por último, eu quero falar um versículo para vocês, que está em Marcos capítulo 11, no versículo 24, que diz: e quando orardes, crede que recebestes, e será assim convosco. Nós recebemos no exato momento quando oramos, segundo a vontade de Deus. E daí para frente a gente não pede mais, porque Deus já ouviu, e desde o momento que Ele ouviu, Ele já mandou o anjo. Então nós só agradecemos enquanto o anjo chega com a promessa, o cumprimento da promessa de Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor já ouviu. Obrigado por isso, chegando. Obrigado, regando a nossa oração com ações de graças. E daqui a pouco, de repente, o milagre de Deus acontece. Amém? Se manifesta na terra, mas você já recebeu. Você já se alegrou, já há muito tempo que você já está se alegrando com aquele milagre. Amém, queridos? Eu quero encerrar orando por você. Feche seus olhos. E eu quero, antes de orar, dizer a você, se você está passando por alguma circunstância de enfermidade,
Eu quero orar também pela sua cura, quero pedir que você coloque a sua mão sobre a área onde está localizado o sintoma e eu vou orar e vou ministrar a cura. E terminando, a palavra diz, e quando orardes, crede que recebeste e será assim convosco. Então, querido, creia que você já recebeu a sua cura e quando eu terminar a oração, levante-se e faça aquilo que você não podia fazer, que você estava impedido pelo sintoma. Recebi, sou curado, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Pai, te agradeço por este momento que tivemos aqui. Eu quero, neste momento, orar em favor de cada um dos irmãos que estão vindo. Pai, que a tua palavra, Pai, chegue muito fresca ao coração deles, muito clara, Pai, eles possam entender, receber, Pai, este esclarecimento, este ensino a respeito da oração e possam tomar uma decisão. Cada um, Pai, toma uma decisão a partir de hoje, de viver uma vida diferente, conscientes da tua presença, Pai, conscientes do poder que há na oração e conscientes de que a oração é falar com o Senhor. E nós, Pai, a partir de hoje, passemos a falar mais com o Senhor acerca das situações que estamos vivendo, colocamos diante do Senhor as situações, os problemas, mas acima de tudo as tuas promessas, segundo o Senhor falou na tua palavra com relação àquilo que estamos vivendo. Pai, eu quero me unir ao Senhor e unir os meus irmãos ao Senhor em oração. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor ouve e responde quando oramos segundo a tua vontade, Pai. A tua vontade está expressa na palavra. Pai, eu te agradeço pelos meus irmãos crescendo e orando, vivendo, desenvolvendo uma vida de oração e experimentando, Pai, muitos milagres, porque essa é a vontade do Senhor, que cada um de nós experimente muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios, Pai, muitas respostas do Senhor, a tua palavra não voltando vazia na vida deles, e eles experimentando muitos milagres e ajudando pessoas por intermédio da oração e da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar por este irmão, essa irmã que está passando por esta situação de enfermidade. Eu sei, Pai, que eu estou limitado por tempo e por espaço, não tenho condições de estar nos lugares por conta dessas normas governamentais, mas o Senhor não está preso. A tua palavra não está presa. O teu Espírito não está preso, Pai. Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor está alcançando agora esta pessoa, onde ela está. Obrigado, Espírito Santo, pelo Senhor envolvendo esta pessoa agora. E o poder de Deus penetrando agora do alto da cabeça dessa pessoa, até a planta dos seus pés. E tudo permeando cada célula, cada órgão, cada sistema, cada tecido, cada músculo, cada nervo, cada veia, cada artéria, cada parte do seu corpo, e tudo que estiver fora da normalidade, venha para a normalidade agora. Eu ordeno na autoridade do nome de Jesus, porque na cruz do Calvário Jesus já levou todas as nossas enfermidades. Em nome de Jesus Cristo eu declaro agora a cura, a restauração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Compartilhe, curta esse vídeo e até a próxima. Boa noite a todos. Fiquem na paz.